Sou a professora Carla. Vou gravar esse vídeo aula para a disciplina de Ciências para o quarto ano do ensino fundamental, com o tema coleta seletiva de lixo. Nesse plano de aula, o conteúdo que será trabalhado no quarto ano seriam quais seriam as consequências do acúmulo de lixo para o meio ambiente e a coleta seletiva de lixo. São os conteúdos que nós vamos trabalhar nessa disciplina. Os objetivos dessa aula é mostrar para os alunos, para eles entenderem os problemas causados pelo excesso de consumo e despertar o interesse deles para a reciclagem. Os recursos utilizados para esta aula serão figuras de imagem sobre lixo, atividades, serão impressão, o projetor e o texto, entendendo a importância da coleta seletiva. A metodologia usada para esta aula: conversa informal sobre a consequência do acúmulo de lixo para o meio ambiente e a leitura do texto entendendo a importância da coleta seletiva. O método avaliativo será a participação do aluno durante a aula, observando o interesse dos mesmos envolvidos nas atividades e a mudança de postura dos alunos frente ao tema da coleta seletiva. Então, antes da gente começar, nós vamos fazer o debate sobre o acúmulo de lixo. Então, vamos fazer uma roda de conversa com os alunos e debater sobre o acúmulo de lixo. Então, no dia a dia, as pessoas estão andando nas ruas e um simples fato de abrir um papel de bala e jogar esse papel no chão, ele pode causar, fazer uma grande diferença no acúmulo de lixo. Às vezes a pessoa pode achar que não está fazendo mal algum, mas um pequeno papelzinho de bala pode fazer um grande estrago. São vários os riscos causados pelo acúmulo de lixo, que pode ser desde enchentes e emissão de gases tóxicos. O lixo acumulado ele também pode causar o chorume e contaminar a água e o solo. Esse chorume ele é um líquido escuro onde ele contém alta carga poluidora, e o que pode ocasionar diversos efeitos do meio ambiente. O potencial do impacto deste efluente ele está relacionado com a alta concentração de matéria orgânica, reduzida e biodegradabilidade, presenças de metais pesados e de substâncias recalcitrantes. O lixo, esse simples papel de bala jogado no chão, ele pode causar problemas graves, como o simples fato de um papel de bala numa chuva, numas enchentes como estamos tendo agora, o pernilongo pode ir lá reproduzir e assim a gente tem um aumento dos casos de dengue. Esse é um exemplo das doenças causadas pelo acúmulo de lixo. Com tantos problemas originados pelo lixo, por que será que algumas pessoas insistem em ignorar tudo isso e continuar jogando resíduos em locais públicos? Será que isso seria falta de lixeiras ou seria falta de educação? Realmente a gente pode considerar que existe um déficit de lixeiras nas cidades, tanto em cidades maiores quanto em cidades menores. A gente pode observar que em ruas e praças existe mesmo falta de lixeiras. E quando tem essas lixeiras, às vezes elas sofrem degradação, né? Por vandalismo, por pessoas que arranquem as lixeiras ou até mesmo podem queimar os lixos dentro delas. Em tempos de chuvas, como estamos vivendo agora, o acúmulo de lixo em regiões inadequadas, ela pode trazer mais perigos. O lixo disposto clandestinamente em locais como terrenos baldios, margens de córregos, rios e de ruas, eles contribuem diretamente para as enchentes,
e o qual vem potencializar as mesmas. Pode ocorrer entupir bocas de lobo, as galerias de água fluvial, além de assorear os córregos e rios, o que diminui consideravelmente a vazão dos mesmos. As enchentes, elas espalham os rios e contaminam a água e os alimentos. O lixo, ele vem se tornando uma problemática mundial. Em toda a história da humanidade, nunca se ouviu falar tanto em lixo e na necessidade de se preservar o meio ambiente como atualmente. Não se sabe o que se fazer com tanto lixo produzido, mas o que temos feito com relação a isso? Apesar desse discurso ser tão enfatizado, tão comentado, poucas ações são executadas. Para tal constatação, basta olharmos à nossa volta e vermos que sacolas plásticas, papéis, garrafas PET e de bebidas alcoólicas, aquelas garrafas de vidros, dentre outros, eles são descartados em locais impróprios, como nas ruas e em rios. Então, com o crescimento da população e, na mesma medida, a necessidade de se utilizar os recursos extraídos da natureza para obtermos lazer, moradia e bem-estar, a produção de bens de consumo passou a ocorrer em larga escala. Diariamente, há um grande aumento na produção de resíduos que passam a ser considerados inúteis e indesejáveis por nós e, consequentemente, descartados, desencadeando assim um dos maiores problemas enfrentados pela sociedade da atualidade, a produção desenfreada de lixo. Você já parou para pensar na quantidade de lixo que produz? O que tem feito com o lixo de cada dia? Se fôssemos analisar a nossa produção diária de lixo, certamente iríamos ficar chocados. Estamos tão habituados a produzir esses resíduos que não nos damos conta da intensidade da nossa produção. E podemos afirmar que temos feito do nosso planeta um verdadeiro depósito de lixo. Boa parte da população não se mostra preocupada se haverá futuramente espaço para acumular tantos resíduos. Além de reduzir a quantidade de lixo produzido, temos que analisar com cuidado o destino que daremos a ele. Somos nós os principais responsáveis por esse problema social e ambiental. Uma das maneiras de minimizar os problemas causados pelo lixo é através da reciclagem. Então, atualmente, costuma-se dizer que os inconvenientes do lixo eles podem ser solucionados a partir da regra dos 5 R's, que seriam repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Pois, em virtude disso, ocorreria uma mudança comportamental, social, econômica, ambiental, que diminuiria a quantidade de lixo produzida. Para reciclar, é necessário que se analise como ocorre a coleta de lixo na região onde se vive, se há ou não coleta seletiva e se há algum local que compra os materiais recicláveis. O que é reciclagem? Reciclagem é um conjunto de técnicas que tem por finalidade aproveitar os detritos e reutilizá-los no ciclo de produção de que saíram. É o resultado de uma série de atividades pela qual materiais que se tornariam lixo ou estão no lixo são desviados, coletados, separados e processados
para serem usados como matéria-prima na manufatura de novos produtos. Então, a reciclagem nada mais é do que você adquirir um produto no mercado que você vai utilizar ou em qualquer outro lugar, utilizar esse produto e a embalagem, no caso, você em vez de jogar no lixo, é desviado, feita a coleta, desviado, né? Separado e processados para serem utilizados como um novo material. E como reciclar esse material? Com a colaboração do consumidor, podemos facilitar ainda mais o processo de reciclagem. A reciclagem do material ela é muito importante, não apenas para diminuir os acúmulos de dejetos de lixo, como também para poupar a natureza da extração inesgotável de recursos. Então, reciclando, além de diminuir o lixo, estaríamos preservando o meio ambiente. E a coleta seletiva? A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de materiais recicláveis, tais como papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos, previamente separados na fonte geradora. Esses materiais eles são vendidos às indústrias recicladoras ou aos sucateiros. As 4 principais modalidades de coleta seletiva são a domiciliar, em postos de entrega voluntária, em postos de troca e por catadores de lixo. A coleta seletiva domiciliar, ela assemelha-se ao procedimento clássico de coleta normal do lixo. Porém, os veículos coletadores percorrem as residências em dias e horários específicos, que não coincidam com a coleta normal do dia a dia. Então agora, para entender um pouco melhor sobre a coleta seletiva, nós vamos ler um texto, vamos debatê-lo e através desse texto vocês terão atividades para resolverem depois, questões onde serão avaliados. Então nós vamos fazer a leitura agora do texto, entendendo a importância da coleta seletiva. A coleta seletiva é um sistema de recolhimento de certos tipos de materiais que podem ser reutilizados ou reciclados. Tal exercício deve ser desenvolvido a partir do momento em que um material, como papel, vidro, metal ou plástico, já teve sua utilização e ao invés de simplesmente os descartarmos no lixo, separamos, lavamos e os levamos para um posto de reciclagem. É através da coleta seletiva que conscientizamos uma comunidade sobre o problema do desperdício dos recursos naturais e da poluição que causamos ao meio ambiente. Reciclagem significa o processo de transformação de um material, cuja primeira utilidade terminou em outro produto independente do produto que era inicialmente. São várias as vantagens da reciclagem. Algumas delas são economia da matéria-prima, da água, no processo de fabricação e da energia, que também é usada na produção. É menos poluente e alivia consequentemente os aterros sanitários, poupando espaços que, ao invés de tornarem-se aterros, poderão ser utilizados para outros fins, como parques ou escolas. Reciclando também pode ser um gerador de renda, onde os catadores de materiais recicláveis vendem o produto por quilo, incrementando o orçamento familiar. Através da reciclagem, também diminui a poluição do solo e do ar, assim como os gastos com a limpeza urbana. Reciclável versus reciclado.
Um produto reciclável significa um material que pode ser transformado em um novo material. E o reciclado é um material que já foi transformado. O material reciclado ele pode passar pelo processo de reciclagem várias vezes. É interessante saber que não são todos os materiais sólidos que são recicláveis. Temos alguns exemplos dos materiais sólidos que não são recicláveis, como clipes, grampos, esponja de aço, taxinhas, pregos, cabos de panela, tomadas, embalagem de salgadinho. Esses não são recicláveis, são os materiais sólidos que não se reciclam. E os materiais que dá para reciclar são CDs, disquetes, embalagens de margarina, embalagens PET, plásticos em geral, latas em geral e embalagens metálicas de congelados, as quentinhas, as marmitas, né, as famosas quentinhas. Aqui temos algumas curiosidades. 1 tonelada de alumínio reciclado evita a extração de 5 toneladas de minério. 100 toneladas de aço que você recicla poupam 27 kW de energia elétrica e 5 árvores usadas como carvão no processamento de minério de ferro. 100 toneladas de plástico reciclado evitam a extração de 1 tonelada de petróleo. Então aqui são só algumas curiosidades em relação à reciclagem. Então agora nós vamos ver como fazer a coleta seletiva e aprender cada um dar a sua parcela de contribuição na preservação do meio ambiente para uma coleta de maneira ideal. Separar os resíduos em não recicláveis e recicláveis, conforme o quadro que nós vamos ver a seguir. Então aqui estão as cores mais utilizadas para a coleta seletiva. Esses são os lixeiros que geralmente a gente vê expostos para a coleta seletiva de lixo, né? Então, as lixeiras para coleta seletiva, elas são separadas por cores. Cada cor representa o tipo de material que você pode fazer para a coleta do lixo. No caso, a cor azul seria para os lixos de papéis. O vermelho seriam para os lixos de plástico. O verde para os vidros. Amarelo seriam para os metais. E o preto para as madeiras. Geralmente é difícil a gente encontrar uma lixeira preta, mas quando tem é para as madeiras. A laranja seria para resíduos perigosos. A lixeira branca, resíduos ambulatoriais e serviços de saúde. A lixeira roxa é para resíduos radioativos. E a marrom, resíduos orgânicos. E a cinza, resíduos gerais não recicláveis, como os exemplos que a gente citou antes, que os materiais que não dá para reciclar. Então seriam para a lixeira cinza. Então a gente faz um debate com as crianças, né, do que elas estão esperando, porque a coleta seletiva, na verdade, ela começa em casa. E conversar com as crianças para elas terem esse entendimento, né, que são atitudes como essas que a gente acabou de ver através desse texto, que pode salvar o nosso planeta, o nosso meio ambiente. Aqui terão algumas atividades para as crianças fazerem, umas vão realizar na sala, outras em casa, que é para ver se elas conseguiram entender sobre a nossa coleta seletiva, sobre o lixo. Essa aqui mostra que você é craque. O lixo. Ele é um dever básico do cidadão e não jogar lixo nas ruas. No entanto, pessoas de variadas classes sociais jogam lixos em qualquer lugar, como parques, praias, córregos, rios, lagos e outros locais públicos, afetando a qualidade da água e do meio ambiente. Jogar lixo nas ruas
pode entupir bueiros e causar enchentes. Demonstra falta de educação. Jogar lixo no chão é ruim para a imagem de qualquer pessoa, é uma vergonha. O acúmulo de lixo estimula a proliferação de baratas, ratos e de doenças. Então, cidadãos conscientes fazem a sua parte para que a cidade fique limpa e bonita. Antigamente o lixo era composto principalmente por materiais orgânicos, como restos de alimentos que são degradáveis pela ação da natureza. O lixo do homem moderno é composto por montanhas de embalagens e outros detritos. Então, nessa atividade, para fazer em casa, as crianças vão pesquisar na internet qual é o tempo de decomposição dos materiais abaixo. Então, a gente tem uns itens aqui: latas de alumínio, filtros de cigarro, isopor, a louça, cerâmica, luvas de borracha, pneus, vidros, papel e papelão. Então, vamos fazer uma pesquisa e trazer para a próxima aula de qual que é o tempo de decomposição de cada um desses itens, desses lixos. Aqui é uma atividade para ser desenvolvida em sala de aula, onde tem 3 tipos de lixeira: papel, vidro e plástico, e vão escrever ao lado de cada lata, de cada lixeira dessa, o nome de objetos que podem ser colocados dentro dessas lixeiras para fazer a reciclagem. Aqui temos lixeiras de várias cores, porém sem o nome delas de qual é o lixo que pode ser reciclado. Então tem um amiguinho ali em cima que ele está precisando de ajuda. E ele está dizendo: nossa, alguém apagou a escrita das lixeiras abaixo. Como farei para jogar o lixo na lixeira vermelha? Como farei para jogar o lixo? Na lixeira vermelha, eu posso jogar qual lixo? Você pode me ajudar? Então, através das cores que a gente viu no texto, eles vão escrever em cada quadrado qual que é a lixeira correspondente. A vermelha, qual é o lixo que vai ser jogado, a azul, a verde, a amarela e a marrom. Sucessivamente, cada lixeira com o seu nome correto. Aqui também tem várias lixeiras numeradas, né? Plástico, papel, vidro, metais e orgânicos. Então, cada uma está com o seu número e vão preencher a coluna do lado correspondente com a coleta seletiva, né? A garrafa de vinho, casca de frutas, materiais velhos, garrafas PET vazia, latinha de refrigerante, revistas velhas, vidros, cobre, panelas velhas de alumínio, papelão, casca de legumes, latas de conservas e garrafas de cerveja. Então, cada um vai colocar o número correspondente da lata de lixo. Outra atividade que vão fazer em casa. Todos os dias em nossas casas, todos os dias em nossas casas sobram lixos que não são aproveitados. Como damos tudo aquilo que não é mais aproveitado em nossa casa? Qual é o nome que damos? Então, marque um X nos nomes dos materiais que viram lixo em sua casa. Tem restos de comida, partes não aproveitadas de frutas, partes não aproveitadas de verduras, papel higiênico usado, latas e plásticos, papéis, casca de ovos, pó de café usado, filtro de papel usado. Então, vai marcar quais desses nomes desses materiais que viram o lixo na casa. E dentre esses materiais reciclados, quais vão apodrecer mais facilmente e ficar com um mau cheiro na natureza, na hora que para fazer a reciclagem?
E aqui também marque um X no que se faz com o lixo em sua casa. O lixo produzido na sua casa, ele é colocado em lata com tampa? Colocado numa lata sem tampa? Colocados em saco plástico? Ou o lixo ele é queimado, ou enterrado, ou ele é jogado num terreno baldio. Então, no lixo da sua casa, o que é feito? Vai marcar com X também e trazer na próxima aula essa atividade. Então, essa foi a nossa aula de ciências sobre o lixo e continuaremos na próxima aula com a correção das atividades, fazendo a avaliação participativa de cada aluno.